aproveitando oportunidades. Neia voltou para a caravana mercante se sentindo muito bem consigo mesma. Não havia razão para não fazê-lo, a justiça foi feita. Quando ela chegou, Tinamok estava à frente da caravana esperando por ela, e ela rapidamente o informou sobre o que havia encontrado. Ele ouviu pacientemente, arregalando os olhos ao ouvir como ela havia solucionado o crime. Onde você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou. Ela sorriu largamente, com seus olhos perversos escondidos por sua viseira. Seu sorriso brilhante dava a impressão de uma jovem alegre, e ela respondeu com uma voz alegre que combinava com seu sorriso largo. Na biblioteca de Ashurbanipal. Onde é isso? O que é isso? Ele perguntou. É o repositório de todo o conhecimento do mundo, reunido pelos seres supremos sob a liderança do Deus da Justiça, Ainzo Algon. Ele graciosamente me permitiu a chance de aprender lá, e a experiência foi. Ela suspirou alegremente antes de continuar, absolutamente incrível. Ele me deu um professor de grande sabedoria e acesso a seus tomos de conhecimento, ele me deixou aprender os caminhos profundos da moeda, da justiça, da lei, da grande estratégia e muitas outras coisas. Embora eu mal tenha arranhado a superfície do conhecimento lá, o aprendizado que adquiri abriu meus olhos para como o mundo funciona de maneiras com as quais nunca sonhei. Ela não pôde deixar de manter o sorriso. Tinamok respondeu com admiração em sua voz. Venha, venha comigo na frente, gostaria de falar um pouco mais. Ele ergueu a mão bem acima da cabeça e baixou-a para a frente, e a caravana começou a se mover novamente enquanto os batedores recuperavam suas posições, depois de terem depositado Tixin em uma das carroças. O vento soprou suavemente sobre eles quando começaram a avançar novamente, e Tinamok olhou para o mundo ao seu redor, os verdes e marrons da natureza, o muro baixo de pedra, quebrado em alguns lugares pelo tempo ou semi-humanos, e disse: Você sabe, eu não cresci rico. Eu vim de um vilarejo como este para o qual estamos indo. Ele disse. Neia olhou para ele surpresa. Oh? Ela disse, curiosa para saber para onde ele estava indo. Ele riu levemente, com uma pitada de amargura em sua voz. Estranhamente eu não deveria ter crescido assim, por direito eu deveria ter tido uma educação sólida e ser criado para fazer isso, mas essa é uma história que eu prefiro não contar para você agora. Ele suspirou e balançou a cabeça, então continuou, e embora Neia olhasse para ele com curiosidade, ela optou por não sondar, mas permitiu que ele continuasse ininterruptamente. Independentemente dos obstáculos, no entanto, alcancei minha posição na vida porque busquei conhecimento, procurei entender por que as pessoas se separam do dinheiro e como usam da melhor maneira, aprendi como usar o dinheiro para ganhar mais dinheiro. Comecei com, de todas as coisas, cascos de tartaruga. Ele riu ao pensar, peguei tartarugas, cozinhei a carne em um ensopado e depois vendi os cascos para usarem como tigelas. Depois usei o dinheiro para comprar cerveja, que esfriei em um rio e depois vendi para os trabalhadores no campo quando eles estavam com mais calor. Neia ouviu enquanto ele subia de uma cesta, para uma carroça, e para muito mais, e agora aqui estou, o maior mercador do reino sagrado. O que você fala com o seu tempo aprendendo com o seu Deus me lembrou de como eu aprendi minhas lições quando eu era, bem, vamos apenas dizer que eu era mais jovem do que sou agora. Ele riu um pouco enquanto brincava sobre sua idade. Ainda assim, disse ele, você parece ter estudado mais amplamente do que eu, a serviço de seu mestre. Quando isso for feito, e a capital for reconstruída, e você tiver seu templo, o que acontecerá? Perguntou Tinamok. O que quer que meu Deus me ordene? Ela disse, embora tivesse escolha, gostaria de imitar o que ouvi dizer que ele fez em Irrantel. O que ele fez lá? Incitou Tinamok. Ele estabeleceu um orfanato para os filhos dos soldados que morreram lutando contra ele. Ela disse admirada. Os olhos de Tinamok se arregalaram. Os filhos, de seus inimigos. Ele perguntou quase incrédulo. As mãos de Neia apertaram as rédeas de seu cavalo. Sim. Conforme ouvi a história, ele disse que as crianças não podem ser responsabilizadas pelos pecados de seus pais, e designou uma de suas criadas pessoais para supervisionar todo o projeto. A voz de Neia estava cheia de admiração. Isso é, praticamente inédito. Disse Tinamok. O rei feiticeiro é a justiça. Disse Neia com determinação de ferro em sua voz. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo enquanto Tinamok contemplava tudo o que tinha ouvido, e logo chegaram à aldeia. Neia se virou para trás e gritou, circule as carroças durante a noite, à esquerda da aldeia, estabeleça o perímetro do acampamento e observe. As carroças gradualmente começaram a se desviar, seguindo suas instruções enquanto ela e Tinamok cavalgavam de volta para a própria aldeia. O padre se foi,
mas um bom número de dentes ainda estavam espalhados, assim como grandes quantidades do que era claramente sangue fresco. O poste, o que restava dele, também estava manchado. No entanto, o padre morreu, não tinha como ter sido indolor, mas eles se livraram do corpo como Neia havia pedido. Então, no que dizia respeito a ela, estava tudo bem. A chegada da caravana mercantil foi um grande dia para a aldeia, porque mercadores significavam serviços, mais ferramentas para adquirir e pessoas que pudessem consertar as que já tinham, significava pessoas comprando suas colheitas e outros bens, e significava uma chance de adquirir materiais da cidade. E para os poucos que queriam sair da aldeia e viajar significava uma chance de viajar em grupo para maior segurança. Apesar dos acontecimentos sombrios dos eventos anteriores, os camponeses resistentes não estavam dispostos a deixar que isso arruinasse o dia para eles. Um festival improvisado foi realizado e o comércio prosperou. Tinamok, por sua vez, não se envolveu muito, ele parecia preferir observar o desenrolar das coisas, e suas caravanas coletavam moedas e trocavam por mercadorias específicas que ele desejava levar para outro lugar. O trigo estava no topo de sua lista de prioridades, e o vilarejo ficou feliz em atendê-lo. Neia, por outro lado, foi visitar o prefeito assim que ele terminou de prestar homenagem a Tinamok, e ela o encontrou quando ele estava voltando para sua casa. Prefeito, ela começou, sinto muito que acabou sendo seu padre o responsável pela morte de Arri. O prefeito encolheu os ombros, eu nunca gostei dele de qualquer maneira. Ele era arrogante, ele era cruel e ele era preguiçoso. Tenho certeza que os templos enviarão outro para substituí-lo, mas isso não resolverá nossos problemas mais do que o último um fez. Abençoar o solo é bom, mas ainda precisamos de mãos para trabalhar nos campos e desde a guerra temos muito poucos deles, e a única resposta do padre foi que era um teste dos deuses. O prefeito soltou um suspiro de frustração enquanto caminhava, e Neia estendeu a mão e tocou seu ombro. Acho que tenho uma solução para você. Ela disse, podemos falar em particular. O prefeito assentiu, e abriu a porta de sua casa, era um pouco maior que as demais, tendo uma área aberta com uma mesa e uma escrivaninha e várias cadeiras, distinta da casa de Arri, que tinha menos espaço e nenhuma escrivaninha. Uma pequena vantagem para o cargo de prefeito, ela supôs. Eles se sentaram à mesa um de frente para o outro e Neia tomou a iniciativa. Eu sou o líder da fé da justiça negra, nós servimos ao Deus, a Inzoalgon, e seus ideais de justiça através da força. Isso soa estranho, dado o seu método anterior de resolver o assassinato do pobre Arri. Disse o prefeito. Você não tirou a verdade de ninguém. A realidade é que, eu nunca tinha visto ninguém fazer exatamente o que você fez, antes. A justiça do rei feiticeiro é mais do que sangue e magia, a força pode vir de várias formas, força da mente tanto quanto força do corpo, e durante meu tempo treinando em seus salões sagrados, aprendi o menor fragmento das artes que ele oferece ao seu povo. Você sabe como ele veio entre nós para salvar nosso país de Jaldabaoth. O rei de qualquer país, arriscar sua própria vida pelas pessoas é raro, mas quanto mais, fazê-lo por aqueles que são não dele, para ir para outro país e resgatá-los pessoalmente como se fossem seus filhos. No entanto, ele o fez, e sua justiça o fortaleceu, assim como nossa fraqueza nos enfraqueceu. Eu vim a entender que ele é o verdadeiro Deus neste mundo, o único Deus verdadeiro que vale a pena seguir, que não apenas aceita nossas orações, ele nos oferece os meios para que elas sejam respondidas. Se o seu povo aceitar, vou enviar alguém da justiça negra aqui para servir como padre, e junto com isso, ela respirou fundo, eu também posso resolver seu problema de mão de obra. Como? O prefeito perguntou com uma tentativa de otimismo em sua voz. Um morto-vivo. Neia disse, e então rapidamente continuou antes que ele pudesse objetar. Eu os vi trabalhar, meros esqueletos representam pouca ameaça, mas eles não se cansam, têm força considerável, não precisam de comida ou água, uma dúzia de mortos-vivos pode fazer em uma semana o que leva 50 homens por mês para fazer, e sem o mesmo custo. Seus campos não são tão grandes, 50 mortos-vivos seriam capazes de cuidar de tudo. Ela fez sua proposta e o prefeito imaginou o que essa força de trabalho poderia significar para a produção. Isso realmente já foi feito antes. Ele perguntou. Os anões e o Império têm usado seus mortos-vivos por algum tempo, os anões para mineração e o Império para mineração e agricultura, o Reino Feiticeiro os tem usado em torno de um vilarejo chamado Carne com grande sucesso, e Irrantel vem usando mortos-vivos como guardas, administradores e fazendeiros desde que assumiu. Há um precedente e, em todo esse tempo, nenhum incidente ocorreu. Ela respondeu. A que custo? Ele perguntou. O Rei Feiticeiro os alugou e cobra uma porcentagem do aumento de rendimento.
Por exemplo, se você colher 10 alqueires e os esqueletos aumentarem para 100 alqueires, o rei feiticeiro cobra apenas uma porcentagem dos 90, isso deixa um amplo lucro a ser obtido. Ela respondeu: Eu vejo. Disse o prefeito. Você me colocou em um lugar aqui, eu presumo que quando você sair amanhã de manhã, você não fará a mesma oferta. Ele perguntou: Não estarei aqui para fazer isso, e quem sabe quando voltarei? Se você não aceitar isso, outra aldeia o fará. Ela disse: Suponho que você poderia simplesmente pedir ajuda aos templos, tenho certeza de que eles podem enviar outro padre, talvez ele esteja disposto a trabalhar no arado com você. Ambos riram disso, mesmo entre bons padres, eles eram inúteis como fazendeiros. Tudo bem, disse o prefeito. Envie seu pedido ao seu povo, peça a eles que enviem um deles como padre para substituir o pedaço inútil de um assassino do qual acabamos de nos livrar, e alugaremos 50 esqueletos como trabalhadores em caráter experimental. Ele disse: Vou mandar uma mensagem imediatamente, mas seu povo aceitará os mortos-vivos? Ela perguntou. Vou dizer a eles que a promessa de prosperidade foi feita por Neia Baraja, heroína do reino sagrado e de nossa aldeia, que derrubou um assassino em nosso meio. Quando eles souberem que suas habilidades vieram da instrução de seu Deus, acho que eles estarão mais do que dispostos, se não estiverem, deixarei o cargo de prefeito. Ele disse: Muito bem. Neia disse, então ela se levantou e tirou a luva, então estendeu a mão e o prefeito a apertou com firmeza. Cada um notou as mãos do outro, calejadas, fortes, fruto de muito trabalho, um com combate, outro com enxada, mas viram um no outro um vínculo comum de pessoas que tinham que trabalhar pelo que tinham, e eles se sentiram muito melhor sobre sua barganha, Neia que era certo ajudá-los e o prefeito que Neia era confiável. Eles se separaram, e o resto da tarde e da noite foram passados confortavelmente, embora eles mantivessem uma vigilância firme, nada mais aconteceu, e pela manhã, Tinamok estava pronto quase tão logo Neia e seu povo estavam. A caravana partiu, com gente a despedir-se da aldeia e a aldeia a despedir-se da caravana, com mensagens por despachar e mercadorias compradas empacotadas. O ambiente foi positivo quando a vista das pequenas casas ficou para trás. Os dias seguintes foram tranquilos, o que tornou a viagem muito mais agradável para eles. Neia aproveitou o tempo para evangelizar as virtudes de Ainzoal-Gon para a caravana, os guardas já haviam se convertido em massa e estavam aprendendo o estilo de luta da justiça negra conforme aprendiam sua filosofia, os mercadores sob Tinamok vieram ver a justiça de Ains pelos olhos do lucro, e quando Neia começou a falar de moeda, seus olhos se iluminaram. O que acontece se este homem, ela gesticulou para um dos mercadores, trapacear todos com quem faz negócios? Você fará negócios com ele depois disso? Ela perguntou. Não. Vamos levá-lo perante o juiz foi uma resposta persistente. E se você não pode obter justiça nos tribunais porque ele é poderoso, o que você faz? Ela perguntou. Houve murmúrios sombrios, mas um respondeu, uma faca no escuro. Neia assentiu. Exatamente. E se um reino inteiro é tão corrupto que nenhum homem pode confiar em outro para manter seu juramento, e nenhum homem pode confiar que seus bens não serão tirados dele, e nenhum comerciante pode confiar que os erros cometidos contra ele, mesmo flagrantes roubos, será corrigido, por quanto tempo o comércio pode florescer? Ela perguntou bruscamente. Não vai. Um comerciante respondeu. Correto, disse ela, será um país de bandidos, e mesmo o bandido mais forte é fundamentalmente fraco porque nunca está seguro contra a vingança. Portanto, é do nosso interesse, mesmo quando uma oportunidade momentânea de fraude pode ocorrer, comportar-se honestamente. Não é incoerente esperar ser tratado com justiça enquanto privamos os outros da justiça. O Deus da justiça ama balanças honestas, moedas honestas e súditos honestos. Não há mal no lucro, se o lucro for obtido de tal forma que dá força à sociedade, reforçando a confiança comum que deve existir entre estranho, vizinho ou mesmo amante próximo. Por exemplo, o que acontece se você empregar escravos não pagos para fazer o seu trabalho? Você economiza dinheiro, sim, mas os escravos vão à cidade para comprar coisas para si mesmos. Ela perguntou. Eles olharam para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Claro que não, ela disse, e se eles não compram nada, para quem o resto de vocês está vendendo? Se todo mundo fizer isso, você destruiu seu mercado e deixou apenas um punhado de compradores, e então os vendedores gradualmente perdem dinheiro, e logo todo o mercado entra em colapso, mas se você contratar pessoas livres e pagar bem, elas comprarão mercadorias e ajudarão a criar uma economia que gere novas riquezas atendendo às suas demandas. É pela justiça da escolha que nos fortalecemos e pagar salários justos aumentará a riqueza de todos. À medida que seu discurso prosseguia, ela se sentiu grata aos autores que enchiam a biblioteca,
a Hume, a Smith, a Sócrates e Eutífron, que lhe deram as perspectivas que ela agora compartilhava, levando um comerciante a dizer: como você não é um comerciante, você é uma arqueira, um lutador, e ok, sim um orador, mas nós que somos mercadores nunca ouvimos coisas assim antes. Como você conseguiu isso? Na biblioteca de Ashurbanipal, o Deus a quem sirvo valoriza tanto a força da mente quanto a do corpo e a oferece gratuitamente àqueles que servem a seus ideais de justiça na criação do mundo perfeito. Ela respondeu com entusiasmo. Um dos comerciantes tomou um longo gole de vinho e o colocou na mesa. Ganhei minha riqueza aprendendo os caminhos da moeda e do comércio. Pensei que minha força estava em minha riqueza, mas a verdade é que minha força é o conhecimento. É o mesmo para todos nós. Nosso conhecimento nos traz lucro. Se a justiça desse Deus dela é capaz de fornecer a própria base de tudo que já adquiri, como posso não prestar atenção? Ele disse. Houve acenos de cabeça e murmúrios de concordância geral. Neia foi para a cama bastante satisfeita consigo mesma. A força de Ainzoal-Gon e seus ideais de justiça estavam se enraizando ao longo de sua jornada. Ela rezou para que seu Deus ficasse satisfeito quando soubesse de seus esforços, e eles não diminuíram quando ela passou mais aldeias, e aqueles que careciam de padres, ela se ofereceu para fornecer os de sua denominação, e onde eles careciam de trabalho, ela adoçou o negócio oferecendo a chance de trabalho morto-vivo e enviando mais missivas para ambos os objetivos. Quase um mês se passou antes que outro problema real se apresentasse. Como fazia parte da rotina usual, os batedores cavalgaram à frente para espionar em busca de problemas, e foi quando encontraram os bandidos. Eles estavam se movendo para uma cidade real, não uma mera vila, levando a uma decisão rápida entre suas fileiras. 9 correram para a cidade para dar o alarme, enquanto o restante correu de volta para a caravana e informou Neia. Ela se virou para Tinamok. Eu sei que devemos protegê-lo, mas se não fizermos nada, chegaremos para encontrar cadáveres e é provável que enfrentemos os bandidos de qualquer maneira. Tinamok era um homem astuto, mas não cruel, e ele respondeu: muito bem, vamos traçar uma posição defensiva aqui. Você leva seu povo e cuida da cidade. As ordens foram latidas rapidamente e a justiça negra cavalgou atrás do batedor. Para sua surpresa, não havia uma batalha acontecendo, ainda. Em vez disso, ao olharem em volta, viram uma flecha sair da linha das árvores perto da cidade. Alguns minutos depois, de outra parte da floresta, eles viram outra novamente. E enquanto observavam, a milícia da cidade continuou a ocupar seu lugar ao longo das muralhas. Entre eles, Neia não viu seus batedores. Após um momento de confusão, um largo sorriso surgiu. Aqueles bastardos espertos. Ela disse. O que foi Lady Neia? Disse um dos homens. É um estratagema. Os batedores avisaram a cidade e depois foram para a mata. As flechas parecem sinais, e os bandidos estão confusos. Não sabem se existe outro grupo como eles por aí com seu próprio plano de ataque, então eles estão esperando para ver o que acontece. Isso nos deu tempo para chegar aqui. Ela riu e apontou para a floresta. Veja, há um deles logo depois do campo. Ele está observando tudo acontecer e relatando tudo. Então o que fazemos agora? Seu companheiro perguntou. Bem, disse ela, isso depende do bandido. Se ele for decidido e esperto, acabará percebendo que é apenas um truque, e então ele atacará. Se ele for medroso e covarde, ele se retirará completamente. Se ele se retira, mantemos um homem sobre ele para alertar quaisquer outros alvos em potencial. Enviamos uma mensagem para que soldados sejam despachados para esta área para caçá-lo e cuidar de nossos negócios. Prefiro não lutar contra ele em seu próprio terreno. Se ele escolher atacar, nós atacamos assim que ele estiver engajado, e eles nos dão bons alvos agrupados para atirar. Ela disse calmamente, e bem naquele momento, o movimento ao longo da floresta revelou o temperamento do bandido. Era um grupo de demi-humanos menores, apenas cerca de 200 em número, e parecendo bastante desgastados. Ela pegou seu arco, assim como o resto de seu povo, e eles prepararam sua primeira flecha. Eles seguraram sua puxada pacientemente, inspirando e expirando lentamente enquanto o avanço continuava. Então os demi-humanos bateram na parede. Ela gritou, soltar, e 100 flechas, seguidas por mais 100, seguidas por mais 100, seguidas por mais 100, seguidas por mais 100, encheram o ar antes que as primeiras acertassem. Ciclo após ciclo em rápida sucessão, aprimorados por artes marciais para colocar força e velocidade no tiro, as flechas crivaram os corpos dos demi-humanos. Foi só então, quando os demi-humanos morreram gritando de choque, dor e medo, que Neia gritou, ataque, e eles cavalgaram a toda velocidade em direção às linhas demi-humanas, atirando a cavalo enquanto avançavam, causando estragos no flanco da linha demi-humana.
Muitos deles caíram ou pelo menos ficaram feridos, mas seus corpos fortes e resistentes não foram derrubados facilmente. À medida que a distância diminuía, Neia e aqueles atrás dela devolveram seus arcos e desembainharam as espadas. A voz evangélica de Neia deu poder ao seu grito de guerra enquanto ela se inclinava para frente e se levantava na cela. Ela desembainhou a espada com muita prática e decapitou um centauro com a mesma facilidade com que cortaria um melão ao meio. Ela ergueu e baixou sua espada com eficiência mecânica, golpeando pescoços, ou estocando, esfaqueando olhos. Seus soldados fluíram ao seu redor como água, ficando na retaguarda da linha enquanto a milícia nas paredes jogava pedras e flechas no resto. O cavalo de Neia levou uma lança no pescoço e começou a desmoronar. Ela, no entanto, já estava se movendo. Ela empurrou-se para trás da cela antes que ela balançasse completamente e caísse com um baque doentio e um relincho desesperado de dor. Aterrissando na terra, ela se agachou e balançou para trás sobre os calcanhares para minimizar o impacto, então usou o agachamento para saltar para frente no assassino de sua montaria e enfiar a espada em seu estômago. Ele era um centauro grande, musculoso e, embora ferido, tentou agarrar a lâmina dela. Neia rosnou para ele com uma ferocidade que alguns anos atrás era inimaginável, e ela fixou seus olhos nos dele e colocou terror em sua alma quando ele viu a escuridão girar dentro deles e um grito saiu de seus lábios que o fez tremer dentro de si, como se ela fosse o verdadeiro monstro. Seu corpo estava muito enfraquecido pela perda de seu espírito de luta, e a espada cravando nele, e com a ativação de uma arte marcial, ela rasgou a espada para a esquerda e abriu seu intestino, derramando seus intestinos e derrubando seu duro corpo de pônei com tanta certeza quanto ele havia derrubado seu próprio cavalo. A luta em todos os lugares era intensa, mas entre sua prática constante, artes marciais e equipamento superior, bem como o elemento surpresa, eles começaram a fazer um trabalho rápido no inimigo despreparado, o que levou os defensores na parede a redobrar seus esforços, presos entre paredes que não podiam romper e espadas que não podiam subjugar. Eles passaram de um número superior de lutadores a um número superior de cadáveres em pouco tempo. Os poucos restantes pareciam ter uma atitude de nunca diga morrer, e lutaram até o fim, mas acabou muito antes que o último ogro caísse. Aplausos subiram de dentro das paredes, e Neia tinha a expectativa distinta de que eles receberiam uma recepção calorosa.